E aí galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Esse é mais um daqueles vídeos, né, estude inglês comigo, que eu trago vocês aqui, né, para minha área de trabalho e estudo inglês com vocês. Geralmente eu trago alguma coisa aqui, né, que pode ser útil para vocês, não só em relação a estudar inglês, mas também pode trazer informações úteis para vocês, seja alguma técnica de estudo. Da última vez que eu fiz um vídeo desse, vou até deixar na descrição desse vídeo ou no card, foi o vídeo com o discurso de inauguração do Donald Trump. Nessa aula, eu vou fazer uma aula com o Jordan Peterson, né? Um vídeo do Jordan Peterson. Se você não conhece, Jordan Peterson é um psicólogo canadense. Ele tem bastante vídeos no YouTube, geralmente são aulas, né, de faculdade, ou então são discursos dele, e dependendo do seu nível de inglês, tem muita coisa que tá legendado, tá? Mas tem muita coisa que não tá. Então esse aí é mais um dos motivos aí para você aprender inglês, porque a maioria das coisas que tá na internet, né, se você quiser ter acesso, ou você vai precisar que alguém traduza para você, ou você vai precisar saber inglês. E nem tudo vai estar traduzido, né? Então eu não sei se esse vídeo aqui tem tradução, né? Tem aquela ferramenta, né, de closed captions, que tem aquela tradução automática, mas nem sempre é certo, né? Ainda mais o Jordan Peterson, que fala bem rápido, nem sempre pega certinho, né? Então eu vou traduzir aqui com vocês, né? Lembrando, apesar de eu ser professor de inglês já há bastante tempo, de eu ser intérprete, eu não sei tudo, então pode ter palavras, alguma palavra ou outra aí que eu realmente não vou saber. Então é para vocês também, é uma oportunidade aí de vocês verem uma forma aí como eu estudo também, né? Porque apesar de eu ser fluente, apesar de eu dar aulas de inglês, fazendo isso aqui, dando aulas, é uma forma também de eu estudar. Então beleza, galera, vamos lá. Eu vou estudar aqui com vocês usando esse vídeo aqui, ó, do Jordan Peterson, tá? Lembrando que eu não assisti o vídeo todo, o vídeo não é grande, ele tem 6 minutos e 44, né, quase 7 minutos aí de vídeo. E vamos lá, o nome do vídeo aí, ó, Why Difficult Goals Are Worth It. Eu vou abrir o bloco de notas aqui. Então, Why Difficult Goals Are Worth It. Traduzindo aqui para vocês, né? Porque metas difíceis valem a pena. Beleza? Why difficult goals are worth it. Show de bola. Então vamos lá, vou voltar aqui do início. Vou deixar aqui no modo teatro também, que eu acho que fica mais fácil a visualização. Vou deixar aqui com legendas, né, para vocês conseguirem visualizar aqui a legenda também em inglês. Deixa eu ver se tem legenda aqui em português. Legendas. Não. Então esse aqui é mais um vídeo que você, se você não fala inglês, você não vai ter acesso, né? Só caso alguém tenha traduzido aí. Eu vou traduzindo para vocês, tá, galera? What happens to you as you stroll merrily on your way through life? What happens to you as you stroll merrily on your way through life? Vou traduzir o que eu acho que é, tá? O que acontece com você conforme você stroll? Não sei exatamente a tradução de stroll, tá, galera? Mas o que eu creio que tem a ideia de tipo, caminhar, de seguir em frente. Merrily. Merrily, eu lembro de Merry Christmas, né? Feliz Natal. Então, merrily seria tipo felizmente, alegremente. On your way through life. Pelo seu caminho, no seu caminho pela vida, né? Então, como é que eu traduziria isso aqui? O que acontece com você conforme você anda, né? Você vai em direção, felizmente, no seu caminho pela vida. Você vive sua vida felizmente, tá? Galera, conforme você vai ganhando uma certa fluência no inglês, vocês vão perceber isso.
que você não precisa saber exatamente palavra por palavra. Por exemplo, você acabou de ver que eu não sei o que é stroll. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou anotar. To stroll. É um verbo, né? O que é to stroll? Não sei. Merrily. Eu acho que é com 2 R's ou com 2 L's? Opa. 2 R's e um L e um Y. Não sei também, né? Não sei também. Aí o que eu vou fazer aqui, galera? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o Google Tradutor. E vou colocar aqui, ó. To stroll. Passear. Tá vendo? Passear. Merrily. Alegremente, ó. Então, galera, viram? Repararam? Alegremente. Que mesmo eu não sabendo exatamente o que significava a palavra, o verbo to stroll, eu tinha uma ideia do que era o merrily, por conta de eu já conhecer Merry Christmas. E pelo contexto do que ele estava falando, eu consigo traduzir? É por isso que eu sempre falo dessa questão de você estar sempre em contato com o inglês. Porque quanto mais palavras você conhecer, quanto mais você estiver exposto ao idioma, mais você vai ser capaz de se virar numa situação dessa. Pô, não sei o que é esse verbo aqui que ele falou, mas pô, pelo contexto, você identifica, né? Você não vai saber tudo, você não é uma enciclopédia, você não é um dicionário, mas você consegue se virar, né, numa situação dessa. Você identifica o que ele está querendo dizer. Então vamos lá. What happens to you as you stroll merrily on your way through life? O que acontece com você conforme você passeia alegremente no seu caminho pela vida, né? Well, what happens is that as you're moving from point A to point B, you encounter things. Então, o que acontece com você conforme você está se movendo do ponto A para o ponto B, você encontra coisas. Galera, eu não vou parar muito o vídeo, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Então eu vou traduzindo, né? Vou traduzindo rapidamente. Se eu ver alguma coisa muito importante que eu tipo assim achar interessante falar, eu vou parar. Mas o conteúdo em geral eu vou só traduzindo, tá? Então quando você vai do ponto A para o ponto B, você encontra coisas. And people think that what they encounter are objects, but as pessoas acham que o que eles encontram são objetos. People think that what they encounter are objects, mas that's not the case. First of all, most of the things that you encounter That's not the case. First of all, most of the things that you encounter, não é esse o caso. Primeiro de tudo, a maioria das coisas que você encontra, many of the things are actually other people, and muitas das coisas que você encontra na verdade são outras pessoas. Are actually other people. They're not objects, they're too damn complex. They're not objects, they're too damn complex. Eles não são objetos, eles são muito complicados. Complicados demais. And even apart from the social world, the things that you encounter aren't objects. Apart from the social world, the things that you encounter aren't objects. E fora, né, fora, além do mundo social, the things that you encounter aren't objects. As coisas que você encontra não são objetos. They seem to be something more like tools or objects. They seem to be something more like tools or obstacles. Elas parecem ser algo mais como ferramentas ou obstáculos. Aí, galera, vamos lá. Vocês viram que quando eu não sabia o que era to stroll, o que eu fiz? Eu anotei. Quando for você estudando, o que você vai fazer? A mesma coisa. Então vamos supor que você aí que está me assistindo, você está fazendo a mesma coisa que eu, você está estudando. Aí vamos supor que você não sabe o que é tools. Pô, não sei o que é tools. Você vai fazer a mesma coisa, você vai anotar. Seja num bloco de notas, seja num caderno, tá? Vai anotando o que você não sabe. Seja uma palavra solta, seja uma frase inteira. Beleza? Poxa, não sei que palavra é essa. Anota a palavra
vá no Google Tradutor. Não sei a frase inteira. Anota a frase inteira, vá no Google Tradutor. Beleza? Ou seja, basicamente ele está falando que conforme a gente vai caminhando pela vida, né, a gente encontra coisas, pessoas, e às vezes essas coisas parecem ser mais ferramentas ou obstáculos, né? E ali a gente consegue ver, ó, nesse diagrama aí, não sei, essa imagem aí que ele tá transmitindo, né? Que o tool, né, que é a ferramenta, tem um positive effect. Tá até escrito errado aqui, né? Tem um efeito positivo. E o obstacle, né, o obstáculo, tem um efeito negativo. Obstacles. And I don't mean that we see objects and turn them into tools or obstacles. And I don't mean that we see... deixa eu voltar um pouquinho aqui. And I don't mean that we see objects and turn them into tools or obstacles. And I don't mean that we see objects and turn them into tools or obstacles. O que ele disse aqui? Eu não quero dizer que a gente vê objetos e transforma eles em ferramentas ou obstáculos. We see tools and obstacles because I mean that we see tools and obstacles. Eu quero dizer que a gente vê ferramentas e obstáculos. what happens is that when you array yourself, o que acontece é que quando você array yourself, ó, outra palavra aí, array. Eu creio que array, então to array, pra mim, galera, to array é tipo quando você não sei se já aconteceu isso com você, mas tipo assim, eu sei a tradução, eu entendo o que ele tá querendo dizer, mas eu não sei traduzir. To array, deixa nos comentários aqui se isso costuma acontecer com você, de você saber a tradução, saber o que ele está querendo dizer, mas não saber traduzir. To array, eu creio que seja no sentido de quando você se posiciona. Eu já estudei Photoshop, eu já fiz design gráfico e geralmente nos programas tinham essa ferramenta, array, e geralmente era relacionado à régua. E aí que tá o legal de você, tipo assim, você tá assistindo algo, é que sempre tem o contexto. Você viu o sinal que ele fez? When you array yourself. Então, eu creio que seja to array, seja tipo assim, quando você se alinha, tá? Vamos ver se é isso. To array. Existe o verbo, ó o sinal que ele fez, ó, array. Existe o verbo to align, que é alinhar, mas vamos ver to array. Eu não sei, galera. Eu juro por Deus que eu não sei. To array. Formar uma matriz. To array yourself. Se organizar. Então, galera, ó, outra coisa que legal, interessante da gente prestar atenção. Nem sempre, às vezes você coloca uma palavra no tradutor, ele vai dar uma tradução, tá? Só que essa tradução, muitas das vezes essa palavra que você colocou no tradutor, se você colocar ela sozinha, vai dar uma tradução nada a ver. Então você precisa dar um contexto. Viram que eu coloquei to array, ele deu formar uma matriz? Então tem que ser a frase inteira. To array yourself. Se organizar. To array yourself. Se organizar. Que se você parar para analisar, tem a ver com se alinhar. Quando você se alinha, você está se organizando. Não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode falar, pensa em português. Ah, quando você se alinha, quando você se organiza, não é meio que um sinônimo? Mas enfim, vocabulário novo aí. Então vamos lá. O que acontece é quando você se organiza, when you array yourself, towards a goal, towards é em direção, tá? A uma meta. The world transforms itself into things that get in the way of that goal. Then the world transforms itself into things that get in the way of that goal. Então vamos lá. Quando você se organiza em direção a uma meta, o que acontece? O mundo se transforma. The world transforms itself into things, nas coisas que ficam no caminho, that get in the way of that goal, que ficam no caminho daquela meta. Então era o que ele estava falando, você está indo do ponto A até o ponto B.
Quando você está indo de um ponto até o outro, você vai encontrar coisas. Quando você se alinha, você se organiza para chegar do ponto A ao ponto B, o mundo se transforma, o seu mundo, no caso, se transforma em coisas, as coisas, né, que ficam no caminho dessa meta. Goal and things that get in the way of the goal. Então são três coisas, three things. Things that get in the way of the goal, coisas que ficam no caminho da meta, ou seja, que atrapalham, tá? Those are things you don't like. Those are things you don't like. Essas são coisas que você não gosta. Então, galera, outra coisa aqui que vocês têm que prestar atenção. Ficar no caminho. Então, às vezes você pode colocar aqui, ó, no tradutor, things that get in the way of that goal. Se você colocar isso no tradutor, aqui o tradutor ele já tá, hoje em dia ele tá mais inteligente, né? Ele dá aqui atrapalham, né? Mas se você for olhar aqui a frase to get in the way é ficar no caminho, ficar na frente. Se eu for traduzir tipo assim, palavra por palavra, vai traduzir isso, ficar na frente, ficar no caminho. Então você, aqui no caso, você tem que entender, é meio que uma expressão, tá? Algo que está no caminho, que tá no, você está indo de um lugar para o outro, tem algo no seu caminho, é algo que está te atrapalhando, beleza? Então, nem tudo dá para traduzir literalmente, tem coisas que você tem que prestar atenção, porque pode ser uma expressão, beleza, galera? Então, cuidado com expressões. Então, são três coisas que acontecem quando você está indo em direção a uma meta. Coisas que te atrapalham, que essas coisas você não gosta, né? Things that facilitate your movement towards the goal. Coisas que facilitam o seu movimento para chegar na meta, né? Those are things that you like. São coisas que você gosta. And irrelevant things. And mostly you want... E coisas irrelevantes. Coisas que não tem nada a ver com a sua meta. Irrelevant things, because... E na maioria dos casos, você quer as coisas relevantes. There's just too damn many things. So... Porque tem muitas coisas, né? No caso, as distrações. The category of irrelevant is one you really like. So the category of irrelevant is one you really like. Então a categoria de irrelevante é uma que você gosta muito. Então ele deu categoria de três coisas, né? Coisas que você que te atrapalham, coisas que facilitam e coisas irrelevantes. E ele está dizendo aqui que essa categoria de irrelevante é a que você mais gosta, porque tem muitas opções, né? Que geralmente são as distrações. So, most of everything is irrelevant if you have a good plan. Most of everything is irrelevant if you have a good plan. A maioria de tudo é irrelevante se você tiver um bom plano. Então, porque para pensar. Você tá seguindo um plano. O seu plano não tem como você fazer tudo. O seu plano tem que ser geralmente simples, né? Não tem como você abraçar o mundo, fazer tudo de uma vez. Você tem que, geralmente, o nosso plano, dependendo de onde você está na vida, o seu plano ele tem que ser simples, né? A sua meta ela tem que ser simples. Geralmente envolve uma rotina, o que eu vou fazer no meu dia a dia. E é simples. Se você fizer muitas coisas que não tem nada a ver com o seu plano, você se perde, né? Acho que é mais ou menos isso que ele está falando aqui. A few things are good because they move you forward and some... A few things are good because they move you forward. Algumas coisas são boas porque elas te movem para frente. To move forward é mover para frente. Other things are not so good. E algumas outras coisas não são tão boas. You want to go around the not so good things. You want to go around the not so good things. Você quer dar a volta, né? Você quer go around é dar a volta, né? Então você quer desviar das coisas não tão boas. If you can manage them, unless you... Se você puder, né, lidar com elas. Esse verbo to manage
ele vem de administrar. Tanto que administrador, manager, administrador. Então, manager, administrador. To manage, administrar. Beleza, galera? You like to run head forth into like brick walls, which is not. Unless you like to run head forth into like brick walls. A menos que você gosta de run head forth. Isso aqui parece ser uma expressão. Eu entendi o que ele quer dizer. A menos que você goste de, tipo assim, correr e bater de cara com a parede. Parede de tijolos. Forth. Run head forth. To run head forth. Correr de cabeça para frente. Ah, tá. A menos que você goste de correr de cabeça para frente e bater com a cabeça numa parede de tijolos. Brick walls, parede de tijolos. Então ele está dividindo as coisas que você encontra quando está indo em direção a uma meta em 3 categorias. Coisas que te atrapalham, coisas que facilitam. Então essas coisas que facilitam são boas. Então se você puder lidar com essas coisas, se você puder gerenciar essas coisas, é uma coisa boa. Porque se você não puder, se você só lidar com as coisas ruins, com as coisas que te atrapalham e com as coisas e com as distrações, você vai bater de cara com uma parede de tijolos. Eu imagino que seja isso que ele esteja querendo dizer. Not particularly. It's a learning experience, but It's a learning experience. É um aprendizado. Uma experiência de aprendizado. I wouldn't repeat it too many times. But I wouldn't repeat it too many times. Mas eu não repetiria muitas vezes. You want the world to array itself as a set of. You want the world to array itself. Ou array de novo aí, ó. Você quer um mundo que se organize. Agora eu lembrei. Se array organizar. Se organize as a set of, como um set of, conjunto de. We could say tools. Now, nós podemos dizer ferramentas, né? Então, basicamente, o que ele está dizendo? A gente está caminhando em direção a uma meta e a gente vai encontrar coisas. Essas coisas são ferramentas, né? What happens is that you have this perceptual system that's. What happens is that you have this perceptual system. O que acontece é, você tem esse sistema de percepção, perceptual system, that's mediated, que é mediado, mediated by dopamine. It's the por dopamina. Same system that cocaine activates, or. It's the same system that cocaine activates. É o mesmo sistema que a cocaína ativa. Eu gosto dos vídeos do Jordan Peterson, né? Teve até um vídeo que eu falei sobre metas aqui no meu canal. Só que, de novo, galera, eu não sou especialista, né? Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de vídeo aqui, justamente para vocês entenderem o seguinte: aprender inglês não é só sobre aprender inglês por si só, né? Aprendendo inglês, você tem acesso, galera, para vocês terem noção. Eu não tenho assim o número correto, mas 90% do que está na internet está em inglês. Então, a maioria da informação vocês vão ter acesso. Nem tudo tá. Você tem acesso a muita coisa em português, mas nem tudo está em português. Como eu falei no começo desse vídeo, você fica dependente, né? Eu já fiz um vídeo falando, eu vou deixar também no card desse vídeo, que se você não sabe inglês, conforme o tempo vai passando, você meio que vai se tornar uma espécie de analfabeto. Porque cada vez mais as pessoas vão aprendendo inglês e você vai ficando para trás, né?
Então não dependa de outra pessoa traduzir para você. Faça hoje, né? Aprenda inglês, né? Então pode ser que você esteja vendo esse vídeo aqui, você esteja pensando assim, poxa, eu não consigo traduzir aqui igual o Igor está traduzindo. Não tem problema. Estudando, tenho certeza que você consegue chegar nesse nível algum dia. Só de você não ter que depender de alguém, cara, para você ler uma frase, você assistir um vídeo. Você pode não conseguir traduzir, mas existem níveis, né? Você consegue entender. Tem muita gente que consegue entender. Foi o que eu falei. Pode ser que você consiga entender, mas não consegue traduzir. Pode ser que você consiga ler um texto, mas não consiga falar. Então tem níveis, né? Então quanto mais você estiver exposto ao idioma, melhor. E aí, como eu estava dizendo, não é só sobre aprender inglês. Você aprende inglês e aprende outras coisas. Então aqui a gente está aprendendo com um cara que é muito famoso, né? É um psicólogo muito famoso, que está falando sobre metas. E a gente está aprendendo outro assunto, além do inglês, usando o inglês e aprendendo outro assunto. Então você vê que você consegue unir o útil ao agradável, né? Você fica melhor informado. Meu último vídeo que eu fiz falando nesse formato aqui, a gente viu o discurso do Donald Trump. Então você fica melhor informado, você tem informação de primeira mão, você não, tipo assim, você não vai, vamos lá, você não teria um corte de uma parte do discurso em português. Se você sabe inglês, você consegue assistir o discurso inteiro. Você tira suas próprias conclusões. Não é alguém que foi lá e traduziu. Ainda tem a chance de estar traduzido errado. Methamphetamine are the drugs that people really like to take. Metanfetamina, cocaína, são as drogas que as pessoas gostam de tomar, né? And it's the dopaminergic system that responds with positive emotion to... E é o sistema dopaminérgico que responde a emoções positivas. Indications that you've encountered something that will facilitate. Que dá indicações, essas emoções positivas, que dão indicações que você encontrou algo que vai facilitar Your movement towards a goal. O seu movimento em direção a uma meta. Então, basicamente, o que ele está dizendo? Você se sente bem. Você sente emoções positivas. Quando você sente essas emoções positivas, isso é esse sistema dopaminérgico no seu cérebro que está dizendo o seguinte: olha, você encontrou algo que vai facilitar você atingir uma meta. Então faça mais. Basicamente é isso, né? And that's really important to know. That's really important to know. Isso é muito importante saber ou conhecer. Because people tend to think that they're happy because they achieve goals. Because people tend to think that they're happy because they achieve goals. Porque as pessoas têm a tendência, né? Tendem a pensar que elas ficam felizes ou que elas são felizes porque elas alcançam metas. Goals, and that's not true. That's not true. Não é verdade. What's true, because as soon as you achieve a goal, then you have a problem. Because as soon as you achieve a goal, then you have a problem. Porque assim que você atinge uma meta, agora você tem um problema. Which is what's the next goal? Que é, qual é a próxima meta? And that's actually a big problem. Isso, na verdade, é um grande problema, né? Eu já vi, não sei se é esse vídeo ou se é outro, que ele fala, eu acho que é esse aí, que ele fala, o cara se forma e aí atingiu a meta. Eba! E aí no outro dia ele está desempregado, né? Eu acho que é esse vídeo aí, inclusive. You encounter that as soon as you graduate from university. Exatamente, é isso aí. You encounter that as soon as you graduate from university. Você encontra isso assim que você se forma da universidade. For example, that's right. I made this joke before. Por exemplo, that's right. I made this joke before. Eu já fiz essa brincadeira antes. Graduation day, you're just like king of the university. Graduation day, you're just like king of the university hierarchy. Dia da formatura, você é tipo o rei da hierarquia da universidade. Hierarchy, undergraduate hierarchy.
da galera que não está formada, né? Então você se formou, você é o rei. Day after your unemployed potential Starbucks employee. Day after your unemployed potential Starbucks employee. Um dia depois, você está desempregado, potencialmente um empregado do Starbucks. Right, so it's like, so obviously the accomplishment per se as a So obviously the accomplishment per se. Então, obviamente, a conquista por si, source of reward is problematic. Como uma fonte de recompensa é problemática. Because when you accomplish, you run the frame to its end. When you accomplish, you run the frame to its end. Quando você conquista algo, you run the frame. Frame seria o quadro. Né? Tanto que a gente não fala, esse filme roda não sei quantos, 20 quadros por segundo, né? Aí eles chamam de frame, né? Então você you run the frame to its end. Você termina, né, o quadro, né? Quando você alcança uma meta, basicamente é isso que ele está falando, né? You run the frame to its end. Você cessa ali, né? Galera, isso acontece, tá? Tipo assim, de você entender a ideia do que a pessoa está falando, mas não saber exatamente a tradução. Vamos dar uma olhada no tradutor? To run the frame to its end. To run the frame to its end. Aqui, ó. Executar o quadro até o fim. É basicamente isso, né? Basicamente o que ele está falando é o seguinte. Você atinge uma meta, acaba, né? Tipo assim, você não tem mais o que fazer. Aí você encontra esse dilema, que é o quê? O que eu faço no dia seguinte, né? And then you have the problem of needing a new frame. And then you have the problem of needing a new frame. Aí você tem o problema de precisar de um novo quadro, de um novo frame, de uma nova meta, né? So that's a problem. But if what you're encountering instead are things that will move you along. But if you are encountering instead are things that will move you along. Mas se você está encontrando, ao invés disso, são coisas que estão te movendo em direção, né? Move along é te movendo em direção. Pode ser assim, né? Te movendo junto. Your way, it's like, te movendo junto no seu caminho. Okay, that's great, and that's where you get your positive motivation. Isso é ótimo. That's where you get your positive motivation. É isso que te dá, é aí que você consegue sua motivação positiva. And so that's really that's so much worth thinking about. That's so much worth thinking about. Isso vale muito a pena pensar. Então, galera, eu acho interessante trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, porque, igual, eu gravei um vídeo também falando sobre metas, né? Por que é importante a gente ter metas? Porque não é só uma questão de você atingir a meta. Eu vou ter uma meta porque eu quero, vamos lá, eu quero falar inglês. O canal aqui é sobre inglês, então vamos falar sobre esse assunto, né? Eu quero falar inglês. E aí você cria uma meta pensando em falar inglês. Só que não é só sobre você ter a meta só para falar inglês. É muito mais do que isso. You can think about that for a year and that wouldn't even be enough to think about it, because here's what it You can think about it for a year and that wouldn't be enough to think about. Você poderia pensar sobre isso por um ano e não seria o suficiente para pensar. means. It means in some sense that the Buddhists are right with their It means in some sense that the Buddhists are right with their claim. Significa em algum sentido que os budistas estavam certos quando eles dizem claim about Maya, M-A-Y-A, which means that people live in an illusion. And what sobre their claim, sobre o que eles dizem sobre Maya, M-A-I-A, M-A-Y-A, which means that people live in an illusion. Significa que as pessoas vivem em uma ilusão.
What they mean by that is, well, you have goal, whatever your goal is. O que eles querem dizer com isso é que você tem uma meta, qualquer que seja a sua meta, And that goal gives relevance to the world. e essa meta dá relevância para o mundo. And you could change the relevance of the world in a snap. Você pode mudar a relevância do mundo no estalar de dedos, Just by changing your goal. apenas mudando sua meta. You can do that. And so then you think, well, it's sort of Você pode fazer isso. Então você pensa, é meio que an illusion because you can just change it. Now, uma ilusão, porque você pode só mudar. you don't want to push that line of argumentation too Você não quer empurrar muito essa linha de argumentação. far because even if the specific point can be changed, the fact that you're in one of these frames Porque mesmo que o ponto específico possa ser mudado, o fato de que você esteja em um desses quadros cannot be changed. não pode ser mudado. And so you have to be in a frame, although you get to pick the frames. Então, apesar de você tem que estar em um quadro, apesar de você ter que pegar um quadro. Então, é por isso que eu gravei aquele vídeo falando que a gente precisa ter metas, galera. Porque é só assim que você consegue emoções positivas, né? É só assim que o seu cérebro vai te recompensar com emoções positivas, né? Quando o seu cérebro percebe que você está caminhando em direção a uma meta, e aí você conquista algo que você percebe, caraca, eu estou caminhando em direção àquilo que eu desejo, e aí que você sente essas emoções positivas. Isso está relacionado a esse sistema dopaminérgico. Quem está falando isso não sou eu, é o professor aí, o Jordan Peterson, né? E se você não tiver uma meta, você vive a vida pelo prazer momentâneo, né? E aí que muitas pessoas, né, acabam, ele deu o exemplo aí de drogas, né? Muitas pessoas acabam, né, buscando esse tipo de prazer. Então é por isso que, se você quiser ser saudável, se você quiser ter um significado na sua vida, você precisa ter metas. Você pode mudar a sua meta. Vamos supor, você queria ter uma profissão, você mudou de ideia, agora você quer ter outra. Você queria fazer uma coisa, você mudou de ideia, agora você quer fazer outra coisa. Você pode fazer isso, mas você precisa ter uma meta. Não sei se vocês já conheceram pessoas que vivem sem propósito, né? E você vê que são pessoas que não têm nenhum tipo de ambição, vivem a vida naquele deixa a vida me levar, né? Então, o que isso tem a ver com aprender inglês, né? Primeiro, a gente está aprendendo inglês aqui. Vai fazer inglês? Vai estudar inglês? Pensa, o que o inglês vai me trazer? O que eu vou conseguir alcançar aprendendo inglês? É só falar inglês? É só conseguir me comunicar com estrangeiros? É só porque eu gosto? Não, o inglês vai te trazer muito mais coisas, vai te abrir muito mais portas, né? Aqui eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo prático, né? Você ter esse tipo de informação, isso é ouro, galera. Isso é ouro. So there's still an absolute there, which is that you have to be in a frame. Então ainda tem um absoluto aqui que você ainda precisa estar em um quadro. And that is not a trivial absolute. Isso não é um absoluto trivial. Ou seja, você tem que ter uma meta, galera. Não é tipo assim, eu não quero ter uma meta e tipo assim, você precisa ter uma meta. Você precisa escolher um caminho para seguir. Você não pode viver a vida por viver. Porque senão você não tem emoções positivas, você não tem pelo que viver, e aí você não tem emoções positivas, e aí você vai buscar emoções positivas aonde? It's a very major absolute. So then you think, okay, all of your positive emotion is going to be experienced in relationship to the goal. Então você pensa, ok, toda a sua
as suas emoções positivas vão ser experienciadas em relação a uma meta. Well, then we think, well, you could use some positive emotion. It's a Então você pensa, bem, você poderia usar alguma emoção positiva, seria bom. good thing. Uma coisa Positive boa. emotion inhibits anxiety. Aqui as coisas positivas, né, em relação à emoção positiva. Inibe a ansiedade, quando você sente emoção positiva. And disappointment and frustration. E desapontamento e frustração. Então, quando você está se sentindo emoções positivas, você não se sente tão frustrado, né? Porque inibe esses sentimentos. And pain. E dor Does all that. faz tudo isso. Technically, it does that. That's why a Tecnicamente faz isso. football player with a broken thumb Por isso que um jogador de futebol com o dedão quebrado, who wants to score a touchdown can go out there and que quer marcar um touchdown, consegue ir lá play the football game, even though it's a consegue ir lá e jogar o jogo, apesar de ser tipo meio que kind of an arbitrary goal, uma meta arbitrária, né? right? It's like, really, you're going to go out there and like risk your hand to Sério, você quer ir lá e arriscar a sua mão fire a pigskin through some poles? e tipo assim, fire é fogo, né? Mas tipo assim, jogar, né, uma pele de porco, deve ser, é a bola, né? Através de uns postes, né? De uns postes. Enfim, ele tá falando para marcar lá o touchdown, né? Well, you can say the same sort of cynical thing about most of the things that people do, but Tipo assim, você pode dizer a mesma coisa cínica sobre a maioria do que as pessoas fazem. you can't say the cynical thing about the fact that they have to do things. Mas você não pode dizer uma coisa assim, a mesma coisa cínica sobre o fato de que as pessoas têm que fazer coisas. So you have a point, you have your aim, you have Então você tem um ponto, você tem uma meta, uma aim. Aim é alvo, tá? Aim, alvo. Vou até botar aqui, ó. Aim, alvo. your ambition, and then that's what turns the world Você tem sua ambição, and that's what turns the world. E é isso que gira, que transforma o mundo into a potentially positive place. em um mundo potencialmente positivo. And here's the kicker. This is so cool. Here's the kicker. Esse kicker, eu entendi o que ele... De novo, eu entendi o que ele quer dizer, mas não sei traduzir exatamente. E aqui que tá a virada, vamos lá, a virada de chave. Isso é muito legal. The higher the aim, the more the positive emotion. Quanto maior a meta, quanto maior o alvo, maior a emoção positiva. So that's you think, well, why should I bother? Então aí você pensa, por que eu deveria me importar com isso, né? You know, why should I bother doing something lofty and difficult? Aqui eu já não sei. Lofty eu não sei o que é, galera. Eu vou ter que pesquisar. Sublime, elevado. Vamos botar a frase inteira. Why should I bother doing something so lofty? Nobre. Nesse caso é nobre, tá? Lofty, nobre. Aí coloca a frase inteira também, tá? Coloca a frase inteira também. Então, por que eu deveria me importar em fazer algo tão nobre e difícil? It's like, because it's worth it. Porque vale a pena. That's why. Por isso. Because the alternative is stupid suffering. Porque a alternativa é sofrimento estúpido. Because because what Sério? happens is, like, you don't need a framework in order to suffer. Você não precisa de um framework, de um quadro de trabalho, né? Framework.
É porque geralmente essa palavra framework não se traduz. Mas vamos ver se tem uma tradução. Framework. Estrutura. Estrutura. Framework. Estrutura. Então, você não precisa de uma estrutura para sofrer. You can just lay there Você pode só deitar lá, day after day dia após and dia, suffer, right? sofrer. That's easy. É So that's the fácil. default condition. porque essa é a condição padrão. Default padrão. If you don't have a lofty ambition, Se você não tiver uma ambição nobre, then you suffer miserably. então você sofre miseravelmente. And the reason for that is life is really complex, A razão para isso é a vida é muito complexa, short, finite, curta, finita, full of suffering, cheia de sofrimento. and beyond you. E passa de você, né? Beyond é além, né? Além de você. So you can just lay there and think about that, Então você pode só deitar lá e ficar pensando nisso. and it's horrible. E é horrível. And so that's not helpful, it's just not useful. And Então isso não é helpful, é tipo assim, útil. Então isso não é útil. Não é útil. Helpful e useful são sinônimos, tá, galera? Então não é útil. so, people often say life is meaningless. It's As pessoas muitas vezes dizem a vida é sem significado. Meaningless, sem significado. like, no, it's not. Não é. That's wrong. Because if it was meaningless, Isso é errado. Porque se fosse sem significado, that'd be easy. You could just sit there and do nothing and it wouldn't matter, right? seria fácil. Era só você sentar lá, não fazer nada e nada não importar. Certo? It'd be like you were like a lobotomized sheep. E você ia ser tipo uma ovelha lobotomizada. It's just irrelevant. But só that isn't what irrelevante, happens. mas não é o que When acontece. people say that life has no meaning, that isn't what they mean. Quando as pessoas dizem que a vida não tem significado, não é isso que elas querem dizer. What they mean is, I'm suffering stupidly and intensely, and O que elas querem dizer é: estou sofrendo estupidamente e intensamente. I don't know what to do about it. Well, E eu não sei o que fazer sobre isso. the suffering is meaningful. Bem, o sofrimento tem significado, é significativo, It's just not the kind of meaning you want. só não é o significado que você quer. So how do you get out of that? Então, como que você sai disso? You adopt, you note the baseline of suffering. Você nota a base do sofrimento, a linha base do sofrimento, Which is very, 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 very high. que é muito, muito, muito alta. And then you say to yourself, okay, I need to do something that justifies that. Então você diz para si mesmo: ok, eu preciso fazer algo que justifica isso. And that's not so easy because Isso não é muito fácil. Por quê? the baseline for suffering is high. If Porque a linha base para o sofrimento é alta. you're going to make something of yourself, let's say, so that it's worthwhile Então, se você vai fazer algo para si mesmo, vamos dizer que vale a pena to exist in the world, existir no mundo, then you have to aim at something that's so well structured você tem que mirar em algo que seja tão bem estruturado that you can say, yeah, earthquakes, cancer, que você possa dizer sim, né? Então, galera, isso é um corte, né? Desse canal aqui, Jordan B. Peterson Clips. Jordan B. Peterson Clips. what happens to you as you stroll, Terremotos, câncer, death of my family, morte da minha família, dissolution of my goals, dissolução das minhas metas, ultimate futility of life, and the a futilidade da vida heat death of the universe. e a morte do universo por calor, Hey, it doesn't matter, it's worth it. não importa, vale a pena. Então, galera, isso aqui é um corte, né, desse canal, Jordan B. Peterson Clips, não é o canal oficial dele.
mas você encontra muitos vídeos do Jordan Peterson na internet, falando sobre diversos assuntos, sobre religião, sobre ciência. E é basicamente isso que eu falei, galera. Aprender inglês não está só ligado a aprender inglês, você aprende outras coisas. E hoje o que a gente aprendeu foi isso. Você precisa ter uma meta. Dessa vez não fui eu falando. Dessa vez foi um professor de universidade dando argumentos e trazendo fatos aqui para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer na próxima aula, né? Como que a gente vai estudar usando... Vocês viram que eu anotei aqui bastante coisa aqui no bloco de notas, ó? Na próxima aula, eu vou trazer para vocês como que a gente vai estudar com isso aqui que eu anotei, tá? Isso aqui não vai ser em vão. Beleza, galera? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço.